aqui até acionando já o delegado Gustavo Mesquita para repercutir uma nova pesquisa, dessa vez da Genial Quest, que ouviu deputados federais e acabou revelando a pior avaliação do governo federal desde o início do mandato, em 2023. Foram nada mais, nada menos que 46% de parlamentares que avaliam a gestão do governo como negativa, e um número parecido de 49% indicando que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seria o principal candidato da oposição para as eleições presidenciais de 2026. Já sobre as pautas mais quentes em debate ali, em curso no Congresso, agora são 70% dos deputados da Câmara e 88% que são a favor da elevação da faixa de isenção do imposto de renda. Essa sim, uma medida que o governo prometeu na campanha, vem tentando avançar, encontra uma grande adesão popular, mas também alguns obstáculos aí legislativos. Enfim, o buffet está servido aqui de tantos números que a gente acabou de trazer, mas qual o principal que saltou aos seus olhos aqui? Fica à vontade. Pois bem, essa rejeição demonstrada aí pelos parlamentares federais em relação ao governo Lula... É um sintoma e tanto, né? Com certeza. Na verdade, ela reflete a própria rejeição popular. Claro. Afinal, nós temos que lembrar sempre, os parlamentares em todas as esferas, eles representam, eles estão lá legitimando a vontade popular. Então, isso reflete a vontade do povo e a opinião do povo em relação a esse governo, a insatisfação do povo. Quando o Lula diz ali, como disse nessa frase que acabamos de repercutir aqui, que se eu não for ao STF, eu não governo, na verdade, onde está STF, talvez deveria estar escrito ali povo. Se eu não for ao povo, eu não governo. Se eu não for ao parlamento, ao poder legislativo, se eu não dialogar com o poder legislativo, aí sim ele não governa. Porque já diz o ditado, quando não se ganha nas quatro linhas, quando não se ganha nas ideias, se recorre ao tapetão. Judicializar, recorrer tudo ao STF, é isso. É levar ao tapetão algo que deveria ser uma decisão da vontade popular, a vontade do povo que não aguenta mais uma das maiores cargas tributárias do mundo, que sofre aí com o risco de recessão, taxa Selic a 15% nas alturas, poder de compra achatado, está com a corda no pescoço e vem aí o IOF para apertar ainda mais essa corda. Então a gente tem que respeitar a vontade popular e essa postura do presidente Lula de desprezar o legislativo, de considerar o legislativo aí como um café com leite, reflete o seu desprezo pela própria democracia. Marcelo Munhoz, eu ouvindo tudo isso e repercutindo tudo isso, eu lembrei de uma frase da Dama de Ferro, Margaret Thatcher, onde ela dizia que primeiro vença a discussão, depois o voto. Vença a discussão primeiro, depois André, o voto. Se me permite, claro. Eu me lembrei de uma outra frase também atribuída a Margaret Thatcher, né, que diz o seguinte, o socialismo é um regime maravilhoso, até o momento em que o dinheiro dos outros acaba. Né? É isso. Um mau governo, ele administra com o que tem e atrai investimentos de outra maneira. O mau governo, ele recorre ao aumento de impostos, descarrega na população aquilo que é a sua própria incompetência. Né? É isso que a gente assiste. E se tem um contorno positivo dessa politização aí do povo brasileiro na última década, é que realmente o que antes poderia ser só um slogan vazio do povo não é bobo, acho que cada vez menos, acho que parece cada vez mais, melhor dizendo, a média do povo brasileiro sabe diferenciar as coisas e tem um faro cada vez mais aguçado para perceber quando qualquer manobra legislativa, política, jurídica vai recair no lombo deles em última análise, que é o que vem acontecendo e saindo de Brasília, emanando da capital federal há tanto tempo. Então, uma hora essa indignação há de estourar e tem eleição logo aí, né, Marcelo? Exatamente. Eu acho que a discussão deixa de ser sobre lado, né? Lado oposto, enfim. Sobre o lado esquerdo ou o lado direito. Não é mais sobre isso, e sim sobre o que a população vem enfrentando nos últimos dias. O poder de compra do brasileiro caiu demais. E isso reflete, é claro, na opinião pública, né? E o que a gente sente mesmo da população nas ruas é isso. Até aquele eleitor do presidente Lula, que sempre defendeu, enfim, que achou que esse seria um momento ótimo para dar essa segunda ou terceira chance ao presidente, está frustrado. Está frustrado porque tem visto que o poder de compra dele está lá embaixo, que ele não consegue mais consumir os alimentos que ele consumia há um tempo atrás. Claro, existem outros fatores que também interferem nisso, mas a política, né, o governo é um dos principais. E eu acredito que isso tudo é o que reflete nessas pesquisas que têm sido realizadas e mostrado que cada vez mais pessoas têm aberto os olhos e não têm mais aprovado o atual governo.
E existe uma questão muito simbólica em serem os deputados, aqui os sujeitos que cada vez mais estão avaliando negativamente. Por quê? Essa legislatura do presidente Lula está deixando muita coisa, esse mandato está deixando muita coisa para o último momento. Então, há medidas dentro do Congresso Nacional hoje que são importantíssimas para ele. Como a questão ali da isenção do imposto, dos R$5.000. Então, existe um grupo de pautas lá dentro que é muito cara para o presidente. E quando mostra que cada vez mais o grupo da oposição está tomando mais força, está tomando assim, uma voz mais substancial dentro do Congresso Nacional, e até mostra uma rusga grande com o presidente da casa, o Hugo Mota, né, nas palavras do André Hugo Boss ontem, até quando mostra essa situação, na entrevista de hoje, ele chegou a falar que o Hugo Mota descumpriu ali um acordo, e que isso foi absurdo. Então foi uma decisão absurda por isso. Então essas críticas, essas rusgas, elas lembram um pouco, num grau muito diferente, o presidente Dilma com o presidente à época do Congresso da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Então, essas rusgas, elas vão quebrando esta relação em um momento que se precisa de governabilidade para aprovar pautas que no ano que vem ele quer usar como mote, como gatilho, como uma coisa muito importante, pensando na sucessão eleitoral ou na participação dele, na manutenção dele como principal candidato, que parece mais provável. Então, todo esse desgaste, e para piorar tudo, todo esse desgaste, quando a gente não pensa no Lula candidato, a gente pensa em quem? A gente pensa no Haddad. Então, o Partido dos Trabalhadores muito perdido em construir uma coisa que lá atrás o Lula foi muito famoso, o presidente Lula foi muito famoso por fazer, que é essa habilidade de compor. Eles não estão compondo bem. E eles estão deixando os deputados cada vez mais irritados. E a base cada vez menos coesa e cada vez mais fraca. Num momento em que ele deveria estar buscando união. Então tem toda essa dificuldade. O Supremo não pode resolver uma coisa que ele pode não gostar. Governabilidade. Isso aí não dá para pedir. Agora, um aspecto que a gente deve observar também em relação ao Tarcísio de Freitas, né? Porque também, falta um consenso em relação ao Congresso Nacional, ao nome do Lula, das propostas desse governo, há um consenso em relação ao nome do Tarcísio de Freitas, que pode tentar a reeleição aqui pelo estado de São Paulo, mas tem outros candidatos também representando a direita e se colocando à frente dele, como o próprio governador Caiado, de Goiás, né? Tem também o Ratinho Júnior, tem o Zema, tem várias possibilidades em relação à direita, mas o consenso no Congresso Nacional é o nome de Tarcísio. É isso aí. Eu vou partir para um rápido break só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio sintonizados aqui no Morning Show, que volta para vocês já já. Nas horas e 27 minutos, pontualmente, pessoal, muito bem colocado aqui por todos, até porque surpreende um total de 0 pessoas esse número que foi refletido aí, tentando medir a rejeição ou a aprovação dos parlamentares junto ao governo Lula. Só que, se a gente parar para pensar, até com esses números que foram apresentados pela Genial Quest, pessoal, ainda assim a aprovação ao governo Lula, na visão dos parlamentares, é ainda um pouco maior, enquanto a desaprovação é ainda um pouco menor se comparado com a população, o que mostra que o Congresso, com todas suas virtudes e vícios, qualidades e defeitos, ainda é o espelho mais próximo do sentimento popular. Só que no povo a situação para o governo é ainda pior, ainda que seja pouco. Tem vários outros elementos aqui para a gente seguir repercutindo.